Olá, eu sou o Rafael Rangel e hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito interessante. Você sabe a diferença entre opinião e fato? Fato é algo inquestionável, imutável e comprovado. O Brasil sediou a Copa do Mundo de 2014. Isso é um fato, independente da sua opinião. Foi certo, foi errado, foi bom, foi ruim, valeu a pena, não valeu. Isso é a sua opinião, a interpretação que você vai fazer do fato. Mas o fato, ele é inquestionável. Por isso, cuidado quando você for apresentar certas situações como um fato, quando elas na verdade não são. Conforme eu aprendi com o antropólogo Gilson Aguiar, às vezes nós temos a mania de apresentar os fatos como a gente gostaria que eles fossem, e não de verdade como eles são. Por isso, sempre que você for ouvir alguém falando sobre um fato, procure conhecer aquela pessoa e a visão que aquela pessoa tem. Porque como ensinou brilhantemente a professora Vivian Almeida, mestre em História, antes de estudares História, estudas o historiador. Quem é aquela pessoa que está te trazendo tal fato e está opinando sobre ele? Qual é a visão que ela tem sobre aquilo? Porque o filósofo Émile Durkheim nos ensina que todo historiador ele tem que deixar suas preconcepções de lado ao narrar um fato, ao estudar um fato. Mas a gente sabe que muitas das vezes, conscientemente ou inconscientemente, isso é muito difícil. Mas esse é o nosso papel como historiador. E esse é o nosso papel quando a gente quer ser verdadeiro com algo. Procurar entender aquilo sem as nossas visões ou pré-conceitos que a gente tem daquele fato antes de analisarmos. Porque todo mundo conhece aquela frase, não é verdade? Existem três verdades, a minha, a sua e a verdadeira. Porque quando a gente olha para um fato histórico, principalmente, a gente acaba levando e colocando os nossos pensamentos, as nossas opiniões em cima daquilo. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Antes de analisar um fato sobre a versão de alguém, por que aquela pessoa está apresentando aquela versão? Ela tem algum interesse por trás? Se você for estudar Guerra Fria sobre a visão de um americano, você vai olhar de um jeito. Mas e sobre a visão de um soviético? Você vai olhar de um outro. Se você pedir para um brasileiro que estava no Maracanã em 1950, na final da Copa do Mundo contra o Uruguai, que o Brasil precisava de um empate, foi derrotado por 2-1, qual a visão que ele tem daquele evento, ele vai te descrever como um dos momentos mais tristes da vida dele. Foi um silêncio total no estádio. As pessoas não acreditavam no que estavam vendo, saíram perplexas em silêncio e abatidas. Mas essa não é a única versão desse fato histórico. Se você perguntar para um uruguaio o que ele achou daquele dia, ele vai te descrever como um momento eufórico, de êxtase, como um momento marcante, um dos dias mais felizes da vida dele. Veja que é possível ter duas visões totalmente opostas sobre o mesmo fato. Por isso é importante saber quem está por trás do fato narrado. Eu aprendi com meu pai desde pequeno. A gente tem uma religião e meu pai, quando ele ia estudar outras religiões, ele sempre comprava livros de autores daquela religião. E eu ainda era pequeno, nem sonhava em fazer história. Vejam só como a vida é. E ele me ensinou uma vez, meu filho, se eu quero estudar tal religião, eu não posso comprar livros de pessoas da minha religião falando sobre aquela religião. Eu preciso aprender a religião deles, com quem vive aquela religião e conhece aquela religião. É assim que se estuda, é assim que se analisa. Meu pai na época não tinha nem a 6ª série completa do ensino fundamental, mas já era uma pessoa muito sábia e, sem saber, já estava fazendo um papel de um historiador. Ao analisar o fato, eu também preciso analisar quem está por trás narrando aquele fato. É por isso que história é tão fascinante e os seus princípios podem ser aplicados na nossa vida. Fatos são imutáveis e inquestionáveis, mas mais do que os fatos existe o que está por trás deles. O que levou aquele fato a ocorrer? Qual é a visão que eu tenho daquele fato? Às vezes o meu ponto de vista pode ser diferente do outro e procurar compreender nos torna pessoas mais sábias e nos ajuda a viver em sociedade. Num país cada vez mais polarizado, falta isso, se colocar no lugar do próximo, tentar enxergar como o próximo enxerga. Cada um tem um motivo por trás daquela interpretação que ele faz dos fatos. Por isso, cuidado ao tomar partido sem ouvir os dois lados, sem saber qual a motivação que está por trás daquela pessoa que está te apresentando algo como um fato, mas muitas das vezes não é, porque fato é imutável,
opinião não. É por isso que história é tão fascinante. Eu te espero vê-lo novamente em breve. E aí sim nós vamos analisar como se analisa um fato. Quais são os documentos? Tem gente que acha que a opinião é algo subjetivo. Ah, essa é a minha opinião e pronto. Eu posso ter a opinião que eu quiser. Não, mas a nossa opinião precisa estar embasada em algo. Para algo ser considerado um fato histórico, eu preciso de documentos que comprovem isso. Mas isso fica para uma próxima conversa. Te espero em breve, porque história é fascinante.